E o quadro Economia do Campo começa 2017 falando da redução da taxa Selic, que agora está em 13% ao ano. Quais são, então, os impactos dessa medida para a população e para os produtores rurais? Quem responde essas perguntas é o assessor econômico da CNA, Paulo André Camuri, que está aqui com a gente. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Lara. Então, primeiramente, qual o impacto da redução da taxa Selic para o produtor rural? Ela já era esperada? Pois é, a taxa de juros Selic, ela é uma taxa básica de juros da economia, né? Então, ela é um preço de referência do dinheiro. Se a taxa básica cai, isso abre espaço para a redução do preço que é cobrado de todas as taxas de financiamento e empréstimo. Isso inclui o plano agrícola, né? Então, a nossa expectativa é que com essa redução da taxa Selic, que já se iniciou no final do ano passado e que tende a se aprofundar ao longo desse ano, essa redução da taxa Selic abra espaço para uma redução da taxa de juros que vai ser cobrada do produtor rural no próximo plano agrícola. Agora, você me perguntou se ela já era esperada, né? Na verdade, o mercado esperava essa redução da taxa Selic. Esperava que caísse 0,5% e acabou caindo um pouco mais, acabou caindo 0,75%. Eu trouxe aqui um gráfico. Surpreendeu, né? Surpreendeu o ritmo, né, de crescimento. Para a taxa de juros cair, é preciso que a inflação caia, né? E esse gráfico aqui mostra que, a partir de 2015, a taxa de inflação começou a cair. Ela chegou a 10,7% e o ano passado encerrou a 6,29%. Esse gráfico mostra que tem um teto da taxa de inflação e um piso. Eu acabei passando pode voltar até no gráfico Isso. aí? Uhum. Tem um teto e um piso, né? E o governo espera que a taxa de inflação fique nesse intervalo entre o teto e o piso, entre 6,5% e 2,5%, né? Ele busca que chegue no centro da meta, que seria 4,5% até o ano passado. Esse ano, a expectativa é que fique mais próximo, 4,8%, mais próximo do centro da meta, né? Então, o que o Banco Central fez nessa reunião foi reconhecer que o ritmo de crescimento dos preços desacelerou significativamente, né? Já está dentro da meta de inflação, embora ainda próxima do teto, né? E isso abre espaço para redução de juros. Agora, quais os fatores têm contribuído para essa queda aí no ritmo da inflação? Quais são os fatores? Quanto aos fatores, o principal motivo para a redução dos juros é que a economia está muito desacelerada, né? É uma notícia ruim, a gente já vem acompanhando isso nos últimos 2 anos. Você vê que em 2015 a economia encolheu 3,8% e o ano passado, embora teve alguma melhora, mas uma melhora assim, relativa ao ano passado, ainda foi um crescimento negativo muito, muito alto, né? 3,5%. Então, essa desaceleração da economia faz com que as pessoas comprem, está refletindo que as pessoas estão comprando menos, né? Então, os preços desaceleram e isso abre espaço para o Banco Central reduzir os juros. O mandato do Banco Central é controlar a inflação. O Banco Central, por natureza, ele não tem a função de reativar a economia, isso é uma função do Tesouro Nacional, né? Do Ministério da Fazenda. Embora o Banco Central não tenha a sua preocupação principal de reativar a economia, ele sabe que a economia está muito desacelerada nos últimos 2 anos. Isso significa uma série de implicações ruins para a sociedade, queda de emprego, etc. Então, ele parece que, embora não seja a função dele, ele mostra alguma sensibilidade com isso e já vem reduzir a taxa de juros mais do que os analistas de mercado esperavam. Então, o primeiro fator que tem contribuído para a redução da taxa de juros é a própria retração da economia. Mas tem outros 2 fatores importantes que eu quero destacar rapidamente. O primeiro é a queda no câmbio, né? Uma apreciação do câmbio, que no final de 2015 a gente estava com um câmbio de 3,90, muito próximo de 4. E o ano passado a gente já encerrou num patamar bem mais baixo, 3,26. Isso diminui o custo das matérias-primas importadas. Então, isso abre espaço também contribuiu para a redução da inflação e abre espaço para a redução dos juros. E aqui, no caso do produtor rural, a gente vê que os alimentos, o ano de 2015, subiram 12% o preço, né? Os preços dos alimentos. E o ano passado teve um aumento, mas já foi menor do que no ano anterior, de 8,62%. Então, a variação dos preços dos alimentos também contribuiu
para uma inflação um pouco menor do que no ano de 2015. Agora, quais foram os alimentos aí que mais contribuíram para a redução da inflação em 2016? Eu fiz uma listinha aqui dos principais produtos que contribuíram para a queda de... Não para a queda de preço, mas para uma desaceleração no ritmo de crescimento dos preços. Então, as principais quedas de preço foram do tomate, da batata inglesa. O tomate caiu quase 28%, a batata inglesa 29% e a cebola 36,5%. Esses produtos foram os produtos agrícolas que tiveram as maiores quedas de preço, né? Então, esses contribuíram para a redução do ritmo da inflação. Teve alguns vilões aí no ano passado, que foi o feijão, a gente acompanhou isso aqui, né, o ano passado. A mandioca também teve uma queda de safra, então afetou o preço da farinha. O leite, aqui eu coloquei o leite em pó, que se destacou, mas ao longo do ano a gente viu também um aumento de preço de leite. E o arroz, 16%. Agora, essa nova redução então da taxa de juros abre espaço para uma perspectiva mais otimista para a economia então brasileira para 2017? Sim. A gente tem visto, Lara, que desde o final do ano passado, parece que a economia brasileira tem dado alguns poucos sinais de recuperação. Ainda não é uma recuperação pujante do jeito que a gente espera e quer, mas já tem alguns sinais de que a economia brasileira chegou assim no fundo do poço, como a gente costuma dizer, né? Então, perspectiva para esse ano, você vê que o governo espera um crescimento para esse ano de 1%. O mercado espera 0,5%, foi o que eu coloquei aqui. O FMI esperava 0,5%, ontem ele revisou para 0,2%. Então, assim, está tudo muito ainda incerto, é claro, mas as expectativas já são de algum crescimento positivo, embora ainda pequeno. Isso já é bastante frente a 2 anos seguidos de queda, né? Para a inflação, eu já falei 4,80, né? E câmbio, que é um preço importante para o produtor rural, 3,40 esse ano. Ok, eu agradeço a participação do assessor econômico da CNA, Paulo André Camuri. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado.